Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João. O Evangelho do Apóstolo João. Glória a Deus. O Evangelho que Jesus é a águia. E foi escrito para quem? Para mim e para você, para a igreja. Capítulo 6. Você vai ver que foi escrito para nós. Então fique bem atento, tá? Amém. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Está escrito assim: 53, 54. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, que eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Amém? Amém. Vou desacertar. Verdade, Deus seria um dia que estaríamos ali reclusos, só buscando a presença de Deus. Nesses dias são tão difíceis, está tão difícil de buscar ao Senhor, porque muitos são os barulhos, muito é o pecado no meio da igreja, muita iniquidade, muitos são os maus exemplos, muitos são a falta de conhecimento, a falta de discernimento, a falta de sabedoria. Glória a Deus. E a gente fica tendo dificuldade de chegar até Deus. O pastor Felipe aí fez uma colocação feliz, né, comparando a nossa função com o médico. Então, primeiramente, como é que o médico, ou baseado em que o médico vai receitar um remédio? Ele precisa de informação. Tá? Ele precisa de informações, o máximo de informações possíveis, para ele ser preciso no seu diagnóstico e saber exatamente o que indicar. Tá? Então, para que ele tenha essas informações, ele baseia-se na sua declaração, né? Por isso que ele faz pergunta: o que é que você está sentindo, né? O que é que está acontecendo. Então faz aquela entrevista. Dependendo do problema, pode necessitar um exame físico, de toque, e pode precisar também de exames laboratoriais, né? A depender da posição dele, a depender do problema, para que ele identifique exatamente o que está acontecendo com você, para que ele identifique exatamente o seu problema, para que ele receite o medicamento certo, na dose certa, na forma correta de ser administrado. Diante disso, eu pergunto: médico cura alguém? Não. Não, porque não adianta você ir ao médico, ele fazer toda essa pergunta, ele examinar, fazer exames laboratoriais, passar o remédio e você tomar. Você gastou dinheiro com a sua consulta, você perdeu seu dinheiro, você perdeu tempo, e a doença e o problema vai continuar do mesmo jeito ou piorar. Eu tinha um conhecido que ele fumava muito. Então o médico dele, o cardiologista, disse: o fulano de tal, pare de fumar. Olha só, pare de fumar. Porque senão o fim está se aproximando. Você poderá ter complicações. Aí ele não queria deixar de fumar, falou o seguinte para o médico. O médico disse: olha, você vai ter complicações cardíacas.
Aí ele responde assim para o médico: para que eu tenho um médico bom como você? Glória a Deus. E não parou de fumar. E infartou. Ainda bem que o médico realmente era bom e teve tempo, condições de reverter a situação. Então ele teve que ser levado com urgência para o hospital, ser feita uma cirurgia e foi feito 5 intervenções cirúrgicas, 5 viadutos no coração dele, para que ele pudesse sobreviver. Mas de repente, se ele seguisse o conselho e algumas mudanças de atitude, de hábito, não precisasse chegar a esse ponto. Então, é semelhante no mundo espiritual. Não é muito diferente, não. Muitos dos infartos que nós temos é porque nós fumamos. Se você entende, né? É porque nós fumamos. Aí a gente diz: pare de fumar. Não faça isso não. Isso está errado. No mundo espiritual, aqui na igreja, você vai dizer assim: sabe o que fala? Eu fui, irmão. Glória a Deus. E aí, semelhantemente, também vai ter as suas consequências. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Já vimos que Deus é o Deus de vitória, é o Deus que guerreia as nossas lutas, é Deus quem peleja por nós, é Deus quem abre porta, é Deus que fecha a porta. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Glória a Deus. Então, quando Deus abre uma porta para a gente, ninguém fecha. Quando Deus fecha uma porta para a gente, ninguém abre. Não adianta correr atrás, espernear, né? Pedir a um, pedir a outro. Não adianta. Você só tem que fazer o seguinte: Senhor, me perdoe. Aonde foi que eu errei? Quero consertar o meu pecado, quero consertar o meu erro, quero pedir perdão ao Senhor, me arrependo do que eu fiz, pedir ao Senhor que abra a porta que o Senhor fechou. E só Ele pode abrir. Só Ele pode abrir e só Ele abre, e Ele só abre pelo nosso arrependimento, tá? Pelo nosso clamor. Glória a Deus. Por essa razão, o agir de Deus na vida da gente não é movido pelo sentimento, não é movido pela emoção, mas o agir de Deus na vida da gente é movido pela sua palavra. O Senhor está debaixo da sua lei, o Senhor está sobre a sua lei, o Senhor, nosso Deus, anda sobre a sua palavra, e assim Ele quer que façamos, e também a gente ande sobre a sua palavra, para que assim a gente seja mais do que vencedor. Então vamos ver lá, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Foi lido aqui, né, que eles lutaram, tiveram grandes batalhas e grandes vitórias, mas que quem ganhou não foram eles, quem ganhou, quem venceu foi Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, se alguém achou, abra aí, por gentileza. Leia, né? Abra, não leia. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Olha o conselho de Deus para Josué, escolhido de Deus para levar o povo à terra prometida. Medita nesta palavra dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Medite nesta palavra dia e noite, de contínuo, Josué, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Só assim prosperarei nos teus caminhos. Isaías capítulo 1, versículo 19. O que é que está escrito? Glória a Deus. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra. Glória a Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer o quê? A palavra de Deus, obedecer o Evangelho, obedecer a lei de Deus, obedecer a direção de Deus,
obedecer às instruções de Deus, se você ouvir e obedecer, se você estiver disposto a obedecer, aleluia, vocês comerão o melhor dessa terra. Olha lá, vocês serão bem-sucedidos. Agora, então, vocês comerão o melhor dessa terra, ou vocês serão bem-sucedidos. A palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, versículo 15, ela diz assim para a gente: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E no versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, diz também que a palavra de Deus é o calçado dos nossos pés. Ó, calça os nossos pés, que é pelo Evangelho que nós calçamos os pés e não tropeçamos, e não caímos, e não pecamos quando observamos a lei do Senhor. E ela diz também que é pela palavra de Deus, pela prática dessa palavra, pela aplicação dessa palavra em nossa vida, que nós travamos as nossas batalhas. Ela é a espada do Espírito, em que nós desfazemos os dardos inflamados do diabo, onde a gente combate o inimigo, onde a gente luta com o inimigo, onde a gente derrota o inimigo, é com a palavra, é pela palavra de Deus. Ela é espada. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos recentemente de três exemplos de três grandes homens: José do Egito, Moisés teve um chamado tão grande, Moisés teve uma unção tão grande, Moisés teve algo tão grande da parte de Deus. Olha só, presta atenção, Moisés. Esses homens foram grandes, mas Moisés foi tão grande que ele confundiu o inferno e as forças do inferno, os principados e potestades, imaginaram, tamanho era a missão dele, que aquele era o Cristo. E não sabendo ele precisamente onde ia nascer, não sabendo ele precisamente quem era, ordenou que matassem todas as crianças. O chamado dele, o ministério era tão grande que o diabo intentou matar ele quando ainda era bebê. Glória a Deus. Porque pensava o diabo que aquele era o Jesus, aquele prometido lá no jardim do Éden, que ia pisar na cabeça dele. Ao longo da jornada dele, observou que não foi. O diabo só vem fazer isso de novo quando Jesus nasce. E ele de novo ordena que matem todas as crianças, na tentativa de matar Jesus. Deus protegeu Moisés lá no Egito, não permitiu que ele fizesse isso, levando ele para o Egito, para Faraó, nem para o palácio. E Deus protegeu igualmente Jesus desse intento do diabo, levando de novo para o Egito. Então Jesus foi guardado também lá no Egito, foi protegido lá no Egito dessa tentativa. Tamanho foi a unção de Moisés. José teve aquele grande chamado para trazer vida, né, salvar a raça humana. Moisés veio libertar, José salvar. E nós temos o exemplo também de Davi, que foi aquele que foi chamado. Josué deu posse à terra prometida. Josué chegou até a terra prometida, morreu logo depois de ter chegado, né? Depois de ter conquistado a terra, de ter dividido a terra com as tribos, de ter cumprido a sua missão, ele morre. Mas a terra prometida agora, já de posse do povo de Israel, eles começam a digladiar entre si, e a disputar e a guerrear, a guerra entre irmãos, na disputa de terra. Deus então levanta Davi para promover essa união, em vez de contender um contra o outro, unirem-se para proteger o seu patrimônio e se proteger dos inimigos. Eles lutavam porque se lutava contra os inimigos. Glória a Deus. Então, Davi teve esse papel fundamental como rei de Israel para trazer
primeiro libertar, né, dos seus inimigos, trazer a libertação dos seus inimigos e trazer a unidade para dentro de Israel. Libertar dos inimigos e trazer unidade para dentro de Israel. Nós precisamos disso. Nos libertar dos nossos inimigos e trazer unidade para dentro da igreja. Não ficar de gladiando um contra o outro, mas estarmos juntos, não ficarmos disputando por terra um contra o outro, mas lutarmos juntos. Glória a Deus. Então nós sabemos que José foi vencedor, sabemos que Davi foi vencedor, sabemos que Moisés não. José cumpriu o seu propósito, Davi cumpriu o seu propósito, Moisés não. Vamos ver então por quê. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida em si mesmo. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando para a gente ser canibal. Jesus está falando que a palavra de Deus é a sua carne. E está falando que o seu sangue, o sangue é o sofrimento que a gente se submete para comer essa carne. Tá? Bem? Glória a Deus. Números capítulo 20, a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, como Deus havia ordenado. Ele faz o que Deus manda, né? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. O que foi que Deus disse para Moisés fazer? Falar. Hã? Falar a rocha. Hã? Vocês ouviram? Hã? Vocês não falam? Então Deus disse o quê? Reúna a congregação, pega a tua vara, o teu cajado, reúna a congregação diante da rocha e fale a rocha, e ela lhes dará água. O que foi que Moisés fez? Mas na hora de fazer exatamente o que foi que ele disse a Josué, tenham cuidado de fazer o quê? Parte do que é dito, parte do que é ensinado, parte do que você lê, parte do que você aprende. Não, tenham cuidado de quê? Fazer tudo conforme está escrito. Deuteronômio 28, primeiro, alguém abra aí. Para você ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Só assim prosperarei no seu caminho. Então ele faz quase tudo, mas na hora de ele falar a rocha, ele fere a rocha. Ele não fala, ele fere. Por que ele feriu? Porque ele estava sob pressão emocional. Se você for ler o texto anterior, você vai ver que o povo ali está dando pressão em cima dele, cobrando, ameaçando, culpando, ofendendo. E diante dessa pressão psicológica, emocional, ele não presta atenção à ordem de Deus, ou ele não faz o que Deus manda exatamente. Por essa razão, então Deus disse: olha, vai ficar, viu? Porque nós, é aquilo que já foi dito, pecado não se justifica. Não se justifica. Pecado é pecado. Pecado só tem uma forma de tratar com ele, é se arrepender e pedir perdão. Não é, mas
funcionar, tá? É dizer assim: olha, você pecou, você não foi, então o Senhor me perdoe, que eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como um trabalhador, Senhor. Aleluia. Ele vai dizer: hoje, ainda agora, não. Vou mandar trazer umas vestes novas, vou mandar trazer um calçado, o anel aí da aliança, né, da herança, e vou mandar matar um novilho e fazer uma festa, porque você, pelo pecado, se perdeu e pelo arrependimento, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém? Então, pelo pecado, nós vamos para o mundo. Nós nos perdemos, nos afastamos de Deus. E pelo arrependimento, e somente pelo arrependimento, a gente volta para a casa do Senhor. Glória a Deus. Então, Moisés não falou, Moisés feriu a voz. Moisés desobedeceu a Deus. Mesmo sendo aquele grande homem, né? Amigo de Deus, estava com Deus. Deus não poupa ninguém. Deus não poupa o pecador, não, tá? Não é pecado. Deus poupa o pecador que se arrepende. Tá? Seja ele quem for, pecou, não se arrependeu, ó, tchau. Prepara o lombo, que as consequências virão. Prepara o lombo, o pecado vai gerar consequências. Né? Nós vimos hoje, né? Raiz, esses são os nossos atos. Os frutos são as consequências dos nossos atos. Ó, quem foi que entendeu lá aquela questão? Vocês abriram aí? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz o quê? Se vocês obedecerem tudo ao Senhor. Deixa eu ler lá embaixo. Olha lá, peraí. Será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Se você ouvir os meus mandamentos e tiver o cuidado de guardar todos eles, não em parte, não fazer parte do que é mandado, no tratamento médico também vai funcionar assim. Se você, o médico vai dar uma série de recomendações, não vai funcionar muito bem se você fizer parte do que é mandado, tá? Dependendo do seu problema. Aqui no mundo espiritual, o problema de pecado é muito grave. E ele mata. O pecado mata. É muito grave. Ele não aleja, não causa cegueira, não causa paralisia, não. Ele mata. O pecado mata. É uma doença mortal. É um vírus mortal. Então, por essa razão, que tem que fazer tudo conforme é instruído. Porque senão ele mata. Tá? Ele é letal. E é 100%. Tá? De letalidade. O pecado é 100% de letalidade. Não há quem se contamine com o pecado. Não é como esse vírus que está aí, não. Tá? Está todo mundo com medo. Ele mata um número pequeno dos infectados. O pecado mata todos que infectam. Todos. Se não for curado pelo sangue de Jesus. Tá? Então não há outra cura. E não há, fique 15 dias em casa relaxando, que o vírus vai embora e morre por conta própria. O pecado não morre, não. O pecado só sai pelo sangue de Jesus. Então está escrito aí, né? Se você tiver o cuidado de ouvir e tiver o cuidado de fazer tudo conforme foi mandado, então eu colocarei você acima das nações. Não tem outro segredo, não tem outra, é ouvir e obedecer. Glória a Deus. Moisés então não entrou na terra prometida porque se contaminou com o vírus do pecado, então morreu. Morreu. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: olha só, José agora é um rapaz, né? Rapaz, novo, forte, viril, bonito. Era bonito, né? De porta. Era, como se diz aqui, um jovem de dar água na boca. As mulheres, obviamente. E não foi diferente com a mulher de Potifar, ficou babando de água na boca. Disse: rapaz, esse cara, esse escravo aí, está se perdendo. Tem que vir para o meu leito.
Tem que me dar um trato, está cuidando de tudo também, tem que dar um trato em mim também. Aleluia. Então, ela disse, ô meu filho, olha o que é que ela fala, vamos lá. Então aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, a dita, pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Teve um negócio de minhas palavras não, tá? Meu filho, vem cá. O que é que a senhora quer? Aqui, meu filho, o leitozinho, vem, vamos, né? Vamos multiplicar. Diante dessa ordem, vamos dizer assim, que não foi nem um pedido, ordem, a resposta de José. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele disse, olha, está tudo aí com você, mas minha mulher não, viu? Então, Potifar tinha falado isso para ele. Ó, tudo você pode aí se servir, da minha mulher não. Então, ele diz isso, eu tenho instrução, tudo eu posso tocar, menos a senhora. Diz que a senhora não, eu não posso tocar. Se ele tivesse liberado, se ele tivesse dito, olha, pode tocar tudo, depois da minha mulher, pode preparar, é que a gente ia mesmo para a galera. Mas ele disse, você não. E o meu Senhor disse, você não. E ele está acima de você. Então não é você que vai dizer que sim, né? Você não. Glória a Deus. Mas vamos lá. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha aí a posição de José. Se minha filha, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é linda, cheirosa, sabe? O problema não está em você. Que você também é lidava na boca. Sabe? O problema não está em você. O problema está no seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema é que eu estou debaixo da lei. Eu tenho um Deus que, se eu quiser ser próspero na minha vida, se eu quiser ser vencedor, eu tenho que obedecer a Ele em tudo. Está entendendo? Escute, viu, mulher? Vou dizer a você, escute. Eu tenho que obedecer a Ele em tudo. Então, meu Senhor estabeleceu uma lei que disse que eu não posso tocar na senhora. E o meu Deus diz que eu tenho que obedecer às autoridades constituídas na terra, ainda que seja o meu Senhor, que eu seja escravo. Entendeu? Então Deus diz, obedeça às autoridades. A autoridade diz, não toque em você. E você acha que eu sou besta para tocar? É mulher. Você acha que eu vou perder as minhas bênçãos? Você acha que eu vou perder o projeto de Deus na minha vida? Você acha que eu vou perder tudo aquilo que Deus tem para mim, que eu ainda nem sei o que é? Eu sei que tem coisas preparadas para mim, tem coisa grande. Você acha que eu vou perder tudo isso por alguns minutos de prazer com você? Por alguns momentos de prazer que você tem ali, intenso, bom, maravilhoso, mas logo depois você fica ignorado, depois você não quer mais. Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou débil mental? Você está pensando o quê? Olha, não adianta não, viu? Desista. Glória a Deus. Aí ele dizia assim, olha, para este mal contra Deus, ou seja, quando a gente peca na terra contra alguém, nós pecamos contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Não importa o que a gente esteja fazendo. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. É contra Ele que você está pecando. Quando Davi se deitou com Batseba e foi repreendido, ele foi lá se humilhar. Ele não justificou, ele se humilhou. Disse, Senhor, pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Eu errei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que o Senhor não se agrada, eu desobedeci o Senhor, eu desrespeitei o Senhor, foi contra o Senhor que eu pequei. Então me perdoe, Senhor, porque fui eu que pequei, e eu pequei contra o Senhor. Não foi Batseba, não foi aquele soldado que eu mandei, meu servo que eu mandei buscar na casa dela.
Não foram os guardas que eu mandei ficar de guarda lá para ninguém ver. Não foi nenhum deles. Nem Marcela, nem o servo, ninguém. Fui eu. Eu sou o culpado. Olha, o mal, a raiz. Davi está dizendo, o mal se corta pela raiz. Ficar culpando um ao outro, o mal fica. Tamanho mal e pecaria contra Deus. Aconteceu o que? Falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então, gente, ela não recebeu esse não e disse, tá bom, tá de boa, eu sei que você é crente não faz isso. Não, tem crente. Ninguém está vendo. Bora. Então ela ficou lá. Não tem nada a ver não. Isso tem nada a ver. Ninguém está vendo, ele está comigo, vendo, ele fica sozinho. Então ela ficou lá insistindo até aquele dia, né, que ela terminou agarrando ele e ele teve que fugir. Porque ela não ficou só nas investidas verbais, ela passou para o ataque físico, tá bom? E aí ele teve que correr, né, porque senão ele seria estrupado, né, agarrado à força, porque eu imagino que ela estava bem feroz, imagino que ela estava bem disposta e que não ia resolver. Não ia ter negócio de não. Ia arrancar a roupa, correr com o abraço, ia agarrar e não respeitar a vontade dele. Por essa razão, vendo ele, o estado dela, que ele já vinha dizendo esse não de contínuo, que a gente vê que ela insistia, venha, e ele não, seria já disse a você que eu não vou pecar contra Deus, não adianta você insistir. Glória a Deus, eu não farei. Então, vendo ela que argumento não resolvia, partiu para o ataque, né? E ele então, vendo também que não adiantava mais nada, ele correu. Glória a Deus. Por essa razão, ela indignada, achando que pelo menos na força ia conseguir depois, ia dar manutenção, né? Porque muitas das vezes o crente só tem dificuldade de pecar a primeira vez, depois, como diz o ditado, ele passa um boi, passa uma boiada. Depois a gente termina perdendo a sensibilidade e a percepção de que aquilo é pecado. E a gente começa a ficar ali lameado, deitado na lama e fica igual ao povo. Cai na lama e só quer ficar ali naquela lama, não quer sair. A gente se torna um porco, né? Porque a diferença da ovelha para o porco é essa daí. O porco, quando cai na lama, quer deitar e rolar. A ovelha, quando cai na lama, ela procura sair, se levantar e se limpar. Tá bom? Outro vencedor foi Davi. Davi venceu. Por que será que Davi venceu? Salmo 119. Vamos ler aqui rapidamente para a gente concluir só alguns trechos dele. Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Ó, Davi falando. Davi foi um dos que mais enfrentou dificuldade, todo tipo de dificuldade, todo tipo de pressão. Tá? E ele fala assim, no versículo 97, só você dizer o versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Olha o segredo da vitória de Davi. Escute, não é porque Davi é escolhido, não é porque Davi é ungido, não pense que escolha a unção resolve a vida de ninguém, não. Só resolve a vida da gente é a obediência de qualquer um de nós, tá? Então escuta aqui o que é que Davi faz. Se ligue, viu? Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispôs o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e a tua palavra depositei a minha esperança. Afaste-se de mim os que praticam mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustre as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso eu amo os teus testemunhos. Meu corpo estremece diante de ti, e as tuas ordenanças enchem-me de temor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.